Olá, Supremo Tribunal Federal adia a votação do marco temporal e mais de 6 mil indígenas permanecem mobilizados em Brasília no acampamento Luta pela Vida. Meio Ambiente, pesquisa do projeto MAP Biomas, aponta que em 30 anos o Brasil perdeu 15% das áreas de água doce. O Pantanal é o bioma em situação mais crítica no país. Na entrevista central, a agenda de luta em defesa da visibilidade lésbica, com a integrante do Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais, Cíntia Oliveira. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. O Pantanal, a maior planície inudável do mundo, passa por uma grave crise hídrica. Pesquisa produzida pelo MAP Biomas com apoio de universidades e ONGs revela que a região perdeu 68% de água doce disponível na superfície nos últimos 30 anos. Uma crise que afeta o país inteiro, como mostra a repórter Carolina Batayer. Nacional. Em 30 anos, o Brasil perdeu 15% do volume de água doce nas superfícies do território. Os dados, divulgados pela pesquisa do MAP Biomas, foram organizados a partir de imagens coletadas por satélites desde 1985 e permitem concluir que essa perda vem acontecendo num processo acelerado desde o início da década de 90. De acordo com Ângelo Lima, coordenador do Observatório das Águas, a perda de volume hídrico representa grandes impactos no cotidiano. Isso pode significar realmente perda de nascentes, desaparecimento de nascentes e de pequenos rios. Porém, o mais importante é saber que a gente está perdendo a água para que a gente possa garantir a água, garantir o abastecimento, o uso das águas por todos os setores. Água para abastecimento, água para indústria, água para irrigação. A pesquisa chama a atenção para a situação do Pantanal. Em 30 anos, a região perdeu mais da metade do volume de água nas superfícies, sendo o bioma mais afetado pelo problema. Além das mudanças climáticas e do desmatamento, outro fator que influencia nessa perda são as barragens, como explica Cássio Bernardino, coordenador de projetos da ONG WWF Brasil. Tem outro fator que pode estar tendo um papel relevante, que é a construção de centrais hidrelétricas nos rios que formam o bioma. O Pantanal é uma região que ela tem precipitações muito baixas, semelhantes até regiões semiáridas. Então, a água que forma o Pantanal, ela vem de regiões de cerrado e transição, cerrado com a Amazônia e Mato Grosso do Sul. E quando a gente constrói barragens nesses rios, essa dinâmica hídrica ela é afetada também. O desmatamento é apontado como uma das principais causas da perda do volume de água. Diante disso, os especialistas reforçam a importância de controlar com urgência os impactos ambientais. A gente não tem mais tempo para estar em discussões. Assim. A gente sabe o que precisa ser feito e precisa fazer. As principais emissões do Brasil, elas vêm hoje de mudança no solo, desmatamento. A gente precisa zerar o desmatamento, isso tem que ser feito agora. E as ameaças ao meio ambiente também afetam diretamente os povos originários. Aqui no Brasil, a votação do marco temporal no STF coloca em risco o avanço das demarcações de terra no país. Uma decisão que pode prejudicar ainda mais a população indígena. Por isso, mais de 6 mil indígenas estão mobilizados em Brasília para denunciar toda a pauta legislativa e jurídica que ameaça a existência dos povos. A repórter Nagata Wani acompanhou os primeiros dias de resistência no acampamento Luta pela Vida. Vamos conferir. Trilhos do Brasil. Mais de 6 mil indígenas que estão acampados em Brasília há 5 dias na mobilização nacional Luta pela Vida, considerado um dos maiores atos dos povos originários no Brasil, acompanham o processo de julgamento do marco temporal no STF.
A tese defende que a demarcação de terras indígenas só deve ser feita se o povo estivesse ocupando o território antes ou no dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. Camuldan, da etnia Wapixana, no Distrito Federal, comenta que a aprovação do marco temporal colocará em risco a vida dos povos indígenas. Todo mundo sabe que os povos indígenas sempre estiveram aqui no Brasil. A gente está aqui desde sempre, nessa Abiaiala, em todo esse continente. Isso é uma invenção para desapropriação dos nossos territórios, de usurpação dos nossos recursos que estão nos territórios indígenas. Marco temporal é o fim da vida indígena. Demarcação! Demarcação! Os mais de 170 povos indígenas que estão reunidos na capital federal também condenam a agenda anti-indígena em curso no Congresso Nacional, como o PL 490, elaborado pela bancada ruralista, que prevê a abertura de terras indígenas para o garimpo, mineração e grandes empreendimentos. A liderança Jonas Gavião, do Maranhão, afirma que os povos originários seguirão lutando contra os retrocessos impostos por este governo. A gente tem nossos direitos originários, nosso próprio, de cada povo. E a Carta Magna, ela não pode cobrir isso, ela tem que garantir a gente continuar sendo o que somos, cada povo nesse país, Brasil. De acordo com a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o acampamento seguirá em Brasília até o próximo dia 28, com uma intensa agenda de caminhadas, vigílias, plenárias e manifestações culturais. A campanha Fora Bolsonaro, que reúne partidos, sindicatos e movimentos populares, se junta à já tradicional mobilização do Grito dos Excluídos, neste dia 7 de setembro. A campanha anunciou nesta quinta-feira, dia 26, que realizará novas manifestações de rua contra o presidente Bolsonaro, em defesa da vacina e do auxílio emergencial, no valor de R$ 600. Haverá mobilização em todas as capitais do país. O horário e o local exatos devem ser informados ao longo dos próximos dias e nós divulgaremos aqui no Central do Brasil. Apenas São Paulo já confirmou o endereço e a hora até o momento. Será às 14 horas no Vale do Agambaú. O Grito dos Excluídos e Excluídas é uma tradicional e histórica mobilização dos movimentos populares e da Igreja Católica no Dia da Independência do Brasil, que busca visibilizar de forma ecumênica a luta dos mais pobres por direitos e cidadania. O grito acontece todos os anos desde 1995. E as mobilizações continuam no mês de agosto. No próximo dia 29, em virtude do Dia da Visibilidade Lésbica, haverá o ato Ocupar e Resistir Todas contra a Lesbofobia. A pauta desta mobilização foi o assunto da entrevista central de hoje, que recebeu a integrante do Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais, Cíntia Oliveira. Ela conversou com Nayá Tawane sobre a importância de fortalecer a visibilidade lésbica e resistir contra o avanço do conservadorismo. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe Cíntia Abreu, da Marcha Mundial das Mulheres, Marcha das Mulheres Negras e também faz parte do Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais. Conversaremos hoje sobre o mês da visibilidade lésbica, lembrado em agosto. Bem-vinda, Cíntia. Para a gente começar essa nossa conversa, por que agosto é o mês da visibilidade lésbica? Essa data, né, é uma data histórica para o movimento de mulheres lésbicas e bissexuais, porque foi uma data onde foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas em 1996, no Rio de Janeiro. Então, essa data do 29 de agosto é o marco, né, um encontro super importante, que de lá saíram várias outras ações super importantes que são históricas para os movimentos de mulheres lésbicas. Por exemplo, a Caminhada de São Paulo é uma caminhada histórica,
porque é tirado no bojo desse movimento, dessa organização que vem desde 1996. Então é por isso que é lembrado o dia 29 de agosto como uma data de visibilidade lésbica no Brasil, né? Quais as pautas mais urgentes defendidas hoje pelo movimento lésbico? É visibilidade de políticas públicas, né? De efetivação de direitos, né? A gente não está falando assim que a gente quer ser vista, por exemplo, só na Paulista no dia da parada, né? Então a gente quer muito mais que isso, quer direitos, né? Por exemplo, queremos constituir as nossas famílias, queremos ser vistas e lembradas com direito na política, né? Na educação, na saúde, principalmente, né? O que é a lesbofobia e de que forma ela se manifesta? A lesbofobia é um sentimento, né, que as pessoas têm de não gostar ou não suportarem ver duas mulheres juntas, né? E isso, por exemplo, acaba muitas vezes efetivamente em agressão à física, né? Mas ela só não se dá física, ela se dá verbalmente, ela se dá de várias formas, né? Não aceitação dessa maternidade, por exemplo, de duas mães, rejeitar crianças que têm duas mães, enfim, ela se expõe de várias formas, né? A gente tem o caso Luana Barbosa, que vai ser julgado agora dia 31. Luana Barbosa foi uma mulher negra lésbica de Ribeirão Preto que foi morta pela polícia indo levar seu filho na escola. Luana Barbosa tinha uma identidade que a gente costuma dizer, uma identidade mais masculinizada, não feminilizada, né? E aí a Luana Barbosa teve que levantar a blusa para mostrar os seios, para dizer que era uma mulher. Mesmo assim, foi espancada até a morte por 6 policiais. Dia 31, é um dia muito importante de lembrar da memória da Luana Barbosa. Mas também é o dia de luta e resistência, né? Falando sobre lesbofobia, de que forma o avanço do conservadorismo, principalmente durante o governo Bolsonaro, tem afetado a vida das mulheres lésbicas? Isso se reflete de várias formas, né? Então, a gente teve vários casos de violência, mas também a gente pode pensar, por exemplo, na situação que vivemos hoje, sem emprego, sem saúde, passando fome, onde muitos dos movimentos, a gente da Marcha das Mulheres Negras e da Marcha Mundial das Mulheres temos feito doação de cesta básica, inclusive para as mães lésbicas, porque perderam seus empregos. Lembrando que essa população sempre também teve nos empregos mais sem direitos, é sempre o telemarketing, sempre locais que estão muito reduzidos de direitos, né? Sobre o ato do dia 29 de agosto, ocupar e resistir. Qual a importância de levantar essa bandeira dessa luta, e não só as mulheres lésbicas, mas toda a sociedade? Queremos vivenciar essa cidade, queremos vivenciar os nossos direitos, nem o direito a mais, não queremos mais, nós queremos ser respeitadas, né? Queremos ter o nosso valor de respeito, mas isso não é uma coisa que a gente conquista do dia para a noite. E tampouco só é papel nosso fazer isso para que essa sociedade seja melhor, mas é também de héteros, é também de todo mundo, porque isso a gente está tratando de direitos humanos. Não é o direito das mulheres lésbicas, é o direito das mulheres, é o direito da gente poder amar e ser amado e ser respeitado dentro de uma sociedade. A gente só está pedindo isso, nada mais. E não é pedir, né? A gente luta por isso, né? É um direito nosso. Viver numa sociedade justa e igualitária. Uma sociedade mais justa para todas as mulheres, é isso que a gente quer. Cíntia, muito obrigada pela sua participação no programa Central do Brasil. Tá certo, muito obrigada. E a gente vale lembrar que a visibilidade se faz todos os dias, todos os meses, né? Não só no mês de agosto, mas é importante a gente sempre lembrar dessas pautas nos outros momentos e agradecer pelo espaço de visibilidade aí para nós. Obrigada. O Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. E lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Continue se protegendo, use máscaras e não deixe de tomar a vacina. Ela salva vidas. Até mais! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.